Tem que colocar horário e data. Fala o dia, a hora aí. O que eu quero combinar com vocês é o seguinte, é para ser bem dinâmico, então dúvida, para qualquer hora e pergunta, tá? Não guarda para o final não, que senão depois o raciocínio é difícil de pegar, tá? Primeira coisa que eu queria falar com vocês é quanto à natureza tributável das coisas e como que funciona o imposto de renda aqui no Brasil, tá? O Estado ele tem um papel de promover justiça social. Então, ele tributa quem tem mais para oferecer recurso para quem tem menos. Então, é bem claro, então quando a gente vê a tabela progressiva do imposto de renda, é justamente isso, né? O Estado vai querer cobrar de quem ganha mais para favorecer quem ganha menos. Trazer justiça social. Agora, uma coisa muito interessante é o seguinte, existe justiça social por causa não só tanto que a pessoa ganha, mas por com o que ela gasta o dinheiro. Porque a gente sabe que tem coisas que a gente gasta dinheiro que são mais nobres do que outras, né? Então o Estado ele vira e fala o seguinte, bebida, taca a tributação ali. Cigarro, põe mais tributação. E tem alguns produtos que dá uma aliviada na tributação. E quando o assunto é imposto de renda na pessoa física, como que funciona o tributo? A pessoa que trabalha e tem renda, essa renda ela pode ter uma natureza tributada ou não. E a gente vai ver aqui quais são as rendas que teria tributação, quais que não tem. E uma vez que tem essa renda, será que a pessoa que recebe essa renda caberia uma justiça social para ela? Aí que está a questão. Porque é o seguinte, se eu tenho filho, eu estou estimulando a economia do país. Concordam? Desde a hora que ele recebeu positivo. Um problema que existe em muitos países da Europa é o quê? A população envelhece e não consegue ter profissionais, jovens para trabalhar, para compensar essa perda. Não é isso? Como assim? Desculpa. O tipo de consumo com o pessoal mais jovem é diferente do pessoal mais velho. Quando a gente era mais jovem não, nas gerações passadas, nosso avô teve um número de filhos. Os nossos pais tiveram um número de filhos. Nós estamos tendo um número diferente de filhos. E os nossos filhos vão ter qual número de filhos? Isso tem sido complicado para a economia, porque quando você imagina que a sociedade envelhece e não tem gente para repor essa mão de obra, né, produzir riqueza, é complicado. Então, o que acontece? Quem tem filho, o Estado dá justiça social para ele. Ele vira e fala o seguinte, você ganhou dinheiro, mas você está gastando o tanto que você ganha com filho, então eu posso te ajudar. Quer ver uma outra coisa que estimula a economia de um país crescer? Acho que a coisa que mais estimula, primeiro é ter filho, ter a criança, ter a próxima geração, o jovem de hoje vai fazer o futuro da nação, concordam? Agora, ele na bandidagem tem futuro? Não, mas tem educação. Então, aquele gasto que você gasta com educação, ficou redundante, né? Tem justiça social ali. Então, você teve uma renda, você é tributado. Pô, mas o que você tem feito com o dinheiro que você está ganhando? Aí, educação, saúde. Todo mundo tem que preocupar com a família, preocupar com a saúde da família. Se você investe na saúde da sua família, também você é recompensado. Tem uma justiça social com isso. Você foi tributado na renda, mas em compensação aquilo ali diminui. Contratar alguém para trabalhar na sua casa e recolher o INSS dessa pessoa, tem como você fazer alguma coisa também. E tem umas coisas que a gente nem imagina. Por exemplo, ajudar instituições de caridade. Ganhei muito dinheiro, tenho que pagar imposto de renda, mas a partir do momento que eu ajudo uma instituição de caridade que está amparada pela lei da criança e do adolescente, o que acontece? Eu consigo direcionar meu imposto de renda para essas pessoas. Cultura, eu posso também. Tem muita gente que acha que a Lei Rouanet é só para pessoa jurídica. Lei Rouanet é para pessoa física também. Então,
tem várias ações que o Estado fala assim, isso aqui é justo gastar dinheiro com isso. Você é pessoa física, se você tem renda, eu vou te tributar mais, porque se você ficar gastando com futilidade, justifica eu fazer essa justiça social de cobrar mais imposto de você para eu poder amparar quem é mais pobre na sociedade. Agora, quando você está ganhando dinheiro, mas está fazendo coisas importantes, eu vou te ajudar. Eu vou diminuir sua carga tributária. Então é muito comum as pessoas falarem assim, eu sou tributado a 27,5% de imposto de renda. Aí ele chega numa tela, deixa eu pegar aqui meu computador. Então olha só, o que a gente tem que observar? É isso aqui, ó. Isso aqui é o site da Receita Federal. Você joga no Google, Receita Federal, simulador de imposto de renda. Aí você vem aqui, simulação da alíquota efetiva de imposto de renda. Então, peraí, existe a alíquota e a alíquota efetiva? Sim. Se eu estou na tabela progressiva do imposto de renda, se eu ganho o máximo da tabela, é 27,5%, concorda? Mas a alíquota efetiva pode ser zero. Pode ser zero. Porque dependendo do que eu faço, do tanto que eu ganho e do que eu faço com o meu dinheiro, eu consigo diminuir isso aqui. Mas zerar? Não, né? Tem como zerar. Sério? Tem como zerar. Inclusive, a gente vai trabalhar um conceito aqui hoje interessante de quando usa PGBL e VGBL, porque também ele é orientado, às vezes, de uma forma que não procede. A gente vai chegar lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, o que é a tributação? A tributação é para fazer justiça social. Se você faz algo bom com o seu dinheiro e você tem benefícios e você consegue diminuir, podendo até zerar seu imposto de renda, a minha pergunta é a seguinte, você vai pagar imposto de renda por quê? Se o Estado quer fazer uma justiça social com você, se você tem direito disso. Então, às vezes a gente fala assim, como pagar menos imposto de renda? A gente pensa o seguinte, sonegação. Não é essa que é a visão. A visão é fazer tudo conforme manda o figurino, tudo certinho, tudo dentro da lei. A proposta é essa, fazer tudo dentro da lei. Mas dentro da lei tem como fazer muita coisa que o Estado não só permite, mas ele incentiva você a fazer. Ele quer que você faça. Para ele é importante que você faça. A gente não falou aqui que essa geração está tendo menos filho? E o que está acontecendo com a expectativa de vida? Está aumentando. Quem que vai pagar a conta dos velhinhos lá na frente se não está nascendo gente? Aí o Estado vira e fala assim, isso é um problema. Então eu te dou um incentivo para você poupar para o seu futuro. Então é o seguinte, se você não poupar para o seu futuro, sua tributação é uma. Agora, se você poupar para o seu futuro, o bem da sociedade está vindo junto com isso. O que eu faço? Te dou um benefício. E a gente diminui. Então, o importante é a alíquota efetiva. E aí, agora deixa eu deixar meu computador aqui, que eu queria mostrar para vocês, fazer uma analogia. Uma coisa importante é a seguinte, agora eu vou ter que vender um pouquinho meu peixe, que é de planejador financeiro, tá? Mas gerente de banco e corretor de seguro teria essa mesma característica que eu vou falar aqui do planejador financeiro. O que eu queria dizer é o seguinte, quando o assunto é crescimento patrimonial ou sobrar dinheiro, existe uma figura no mercado financeiro que é o assessor de investimento, certo? Que ele entende de como fazer um investimento para fazer ele crescer. E quando o assunto é pagar imposto de renda, a gente lembra de quem? Do contador. Porque o contador ele organiza os impostos ali e os tributos de uma empresa. E quando a gente tenta conciliar as duas coisas, crescimento patrimonial e imposto de renda, o que acontece? Dá um nó na cabeça do assessor de investimento, dá um nó na cabeça do corretor. E eles estão errados? Não. Eles estão fazendo o trabalho deles. Então, eu vou fazer só uma analogia. Quando a gente olha isso daqui de frente, isso aqui é um quadrado. Se eu falar que isso aqui não é um quadrado, eu estou falando mentira, porque é um quadrado. Aí chega, então, o contador, ele vira e fala o seguinte, tal solução ou estratégia tributária é isso aqui. Ele só consegue ver dentro do quadrado. Ele não consegue ver o impacto financeiro de crescimento patrimonial a longo prazo. Ele não tem o entendimento do que significa atrasar o pagamento de um imposto. O que significa financeiramente um dinheiro crescendo sem pagar imposto. E aí, ele fala uma grande verdade. Ele fala assim,
dependendo de uma situação, uma estratégia tributária que você vai usar, você deixa de pagar imposto hoje, mas tem que pagar imposto amanhã. Então não é benefício fiscal. Vocês já escutaram isso? Ele falou alguma mentira? Ele falou uma verdade, mas ele está vendo só um lado do negócio. Aí você vai, o assessor de investimento, ele não está olhando mais para o quadrado, aí ele olha e faz isso aqui é um retângulo. Mas ele só consegue ver o retângulo. Aí ele chega ao ponto de virar e falar o seguinte: a menor taxa de juros que existe num país é a taxa de juros do título público. Né? Quando você vai montar uma carteira de investimento, o que você faz? Você tenta buscar ativos, investimentos que te paguem mais do que o título público. O título público ele é o máximo de credibilidade, então ele é a menor taxa de juros que tem no país, desconsiderando produtos que têm custos comerciais abusivos que fogem dessa realidade. Mas no mercado financeiro, um gestor de investimento, ele não está exposto a produtos bancários, e sim ao mercado financeiro. Então, o título público é a menor taxa de juros que existe. Aí chega um assessor de investimento e vira e fala o seguinte: é melhor você fazer um tesouro direto, por exemplo, do que fazer um VGBL. Por que ele fala isso? Porque ele consegue enxergar só o retângulo. E ele está falando alguma mentira? Não, porque quando ele olha para a situação, o que ele foi instruído e o que ele consegue enxergar é só a parte de rentabilidade. E aí ele vai além, ele fala o seguinte, e quando ele vai para a renda variável, ele fala assim: o potencial meu de entregar resultado e crescimento patrimonial é muito maior do que de um VGBL. Ele fala isso. Só que ele esquece que um VGBL, por lei, é proibido tomar estratégia de investimento que ofereça risco à perda patrimonial do cotista daquele fundo. E numa estratégia de investimento que ele fala que pode fazer 1000 vezes mais, toma-se algum risco. Então, num planejamento financeiro, num indivíduo, ele pode buscar aquela rentabilidade se expondo a risco alavancado, perda patrimonial? Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, para planejamento de aposentadoria, pagar a conta de velhice, ele pode correr o risco de ficar pobre? Não pode. Então, qual que é a utilidade de um VGBL, a utilidade de um investimento de alto risco? Depende do perfil de cada investidor. Mas, para a grande maioria dos investidores no Brasil, o planejamento de aposentadoria vem antes de querer ganhar dinheiro e ficar milionário a qualquer custo, concordam? Então, ele só vê isso. Ele não consegue ver benefícios tributários. Aí ele chega ao ponto de falar o seguinte: ó, compra tesouro direto, mas não faz VGBL. Gente, nos Estados Unidos, todo norte-americano busca, com todo fervor, qualquer estratégia de diminuir carga tributária. No Brasil, a gente escuta que o PGBL, P de pato, tem benefício fiscal, não é isso? Ninguém comenta de benefício fiscal de um VGBL. Vocês já escutaram alguém falar assim: não, VGBL é maravilhoso? Não. A gente vai simular hoje qual que é o resultado de um tesouro direto, dando 100% de CDI, e, né, Selic, e de uma previdência VGBL entregando 100% de CDI. A mesma rentabilidade para a mesma inflação, o impacto tributário, o que gera de diferença só pelo fato de diminuir o imposto. Então, gente, se a gente quer ter tranquilidade na vida, ter renda para pagar nossas contas hoje e no futuro, a gente tem que gastar menos. Não é o tanto que a gente ganha, é o tanto que a gente preserva de dinheiro. Porque se a gente gasta com supérfluo ou com despesas desnecessárias, por exemplo, imposto desnecessário, eu estou rasgando dinheiro, sobra menos para fazer as coisas boas para mim, vamos dizer assim, que eu tenho benefício direto, utilidade, que seria útil para mim. Aí vem agora um profissional financeiro com a característica de consultoria. Você consegue isso não com todos os gerentes de bancos, mas tem alguns que fazem trabalho de consultoria. Com corretores de seguro, não todos os corretores de seguro, mas tem corretores de seguro que fazem um belo trabalho de consultoria, e com planejadores financeiros. Aí ele vira e fala o seguinte: isso aqui, gente, é um paralelepípedo. Ele é quadrado, ele é retângulo, mas ele é mais do que um quadrado, ele é mais que um retângulo. Ele consegue ver o todo, ele consegue ver a parte do investimento, a parte da tributação de mão dada. E aí, na hora que ele consegue entender o benefício tributário,
e o benefício de investimento de crescimento patrimonial a longo prazo e comunica isso para o cliente, comunica isso para... Aí o cliente vai falar assim, é disso que eu preciso. Então, nos Estados Unidos, se você for pegar a participação de soluções com benefício tributário, todo norte-americano tem. E no Brasil? O que as pessoas têm? Aí vai vir a questão. O brasileiro ele utiliza muito investimentos com benefício tributário de resultado imediato. O investimento mais difundido no Brasil é o quê? Caderneta de poupança. Tem benefício tributário. Tem benefício tributário. Os 2 últimos anos a gente escutou muito falar de LCI e LCA. Tem benefício tributário. Hoje em dia a gente escuta muito de fundo imobiliário. Tem benefício tributário. A gente escuta falar de PGBL. Tem benefício tributário. A gente escuta falar de VGBL. Também tem benefício tributário. A questão é a seguinte, alguns desses instrumentos que eu falei são para projetos de curto prazo e outros projetos são para longo prazo. Dependendo, então, da forma que você utiliza seu dinheiro e dá utilidade para o seu dinheiro, o Estado não vai fazer uma justiça social ponderando diferente? Então, dependendo do que você faz, você com seu investimento, você consegue reduzir sua alíquota. Não só do resultado do seu investimento, que essa alíquota efetiva é da renda, não é do ganho de capital. Tá? Aqui eu citei algumas formas que poderia ser para ganho de capital. Mas é para sua renda. Então, aquela pessoa, aquele trabalhador que tem a renda tributável, então 2017, exercício de 2017, essa simulação é do ano anterior, porque não saiu a nova ainda. Né? Então, o que acontece com essa simulação? O indivíduo vem aqui e lança qual foi a renda tributável dele. E aí ele tem que ter clareza o que é renda tributável. Por exemplo, 13º salário paga-se imposto de renda? Mas entra aqui? Porque ele é exclusivo na fonte. Então, quando você tem a sua empresa lá, a empresa já dá isso para você de bandeja, para você fazer a declaração de imposto de renda, não tem dúvida quanto que é. Mas tem muitas pessoas que esquecem que tem várias rendas tributáveis que há um tempo atrás ela ficava um pouco na ilegalidade, que é o aluguel de um imóvel, por exemplo. Todo mundo aqui conhece um parente que tem um imóvel que aluga e não paga o imposto de renda. Muita gente. Né? O que acontece? Tem várias rendas, consultório de um psicólogo, de um dentista, muitas pessoas fazem o livro caixa para diminuir o imposto de renda, mas não recolhem o carnê-leão, que seria a natureza. Então, para cada modalidade de renda, é importante aquele profissional entender como que é a renda dele. Se ele tem que, por exemplo, se é uma pessoa jurídica que contrata um funcionário, a pessoa jurídica que é obrigada a recolher aquele imposto de renda. Agora, e se ele é autônomo? Ele que é obrigado a recolher aquele imposto de renda por carnê-leão. Então, o profissional ele tem que saber qual que é a renda tributável dele. Aí... O 13º não entra, não? 13º ele é tributado, mas ele é tributado exclusivo na fonte, ele não cabe ajuste. Então você vai zerar? Não zera 100%, né? O 13º não zera. Mas depende do tanto que ganha, do tanto que gasta e tudo. Então, rendimento tributável. Aí você vem aqui para dedução. Previdência oficial não é uma coisa importante para o país, as pessoas contribuírem para a Previdência oficial? Ele vem aqui e lança quanto que gastou de Previdência oficial. Quantos filhos você tem? Quantos mais filhos você tiver, que dependem de você, você lança aqui. Vai descontar 2.275 da sua base de cálculo. Então vamos entender o que é base de cálculo. Se você teve uma renda tributável e não gastou dinheiro com nada que o Estado te incentiva, gastou dinheiro só com cerveja e cigarro, ou shopping, roupa, né, coisas assim. Gastou dinheiro com tudo, menos com o que o Estado te oferece. Ele te dá uma possibilidade de fazer uma declaração ainda que chama simplificada. Ele não pergunta o que você gastou, e aí ele vem e fala o seguinte: você pode deduzir do tanto que você gastou para a gente tributar aquela alíquota. Então, a alíquota máxima, 27,5, tem que pegar aquela tabela progressiva. Você ganhou aqui, vamos dizer, 100 mil reais. Se você está na alíquota máxima, vai ser, então, 27,5 dos 100 mil reais.
Não, porque automaticamente o Estado fala o seguinte, você pode descontar até 20% do tanto que você ganhou para diminuir a base que vai ser calculado a alíquota do imposto de renda. Então, se você ganhou rendimento tributável de 100 mil e ele te dá a opção de você descontar 20%, quanto que é 20% de 100 mil? 20. Não, porque tem um limite para 16 mil reais. Então, é 20 ou é 20 até alcançar 16 mil, entendeu? Isso foi para o exercício agora de 2017. Né? O calendário de 2017 e exercício 2018, provavelmente pode ser outro número. Tá? Então, se você teve lá 100 mil de rendimento, você vai poder descontar, então, 16 mil. E aí sua base de cálculo, você que é bom de conta, 84 mil. E aí vai agora, esse dia, aquela alíquota em cima de 84 mil. Então, 27,5 sobre 84 mil... Mas se você tem um filho, menos 2.275 dos 84 mil. Não. A simplificada é isso, ponto final. Não leva em consideração nenhuma dessas direções. Aí, você vem aqui agora e fala o seguinte, eu tenho filho, eu tenho independente. Independente não é só filho, não. Pode ter familiares que dependam de você. Um idoso. Tem que ser legalmente. Legalmente, tá? Não é para falar que depende, não. Coloca aqui como dependente 2,275 para cada um. Então vamos lá, uma família que estão... Você pode me dar um case, vamos dizer assim, me dá um exemplo, a gente faz a simulação aqui agora e compara. Falou 100 mil aí de rendimento. 10 mil mensal, 120. 120 bruto, então. R$120 mil. Vamos lá. Contribui para a Previdência Oficial quanto? Gente, aqui tem que tomar um cuidado do seguinte. A única Previdência Oficial não é o INSS. Tem regimes especiais. Então você pega um funcionário público, às vezes ele contribui aqui muito mais. E pode lançar mais. Tá? Então é o seguinte, dos 120 mil, vou pegar uma calculadora aqui, vocês me ajudam na conta e dita aqui para eu falar aqui na frente, tá? Aqui lá, ó. Se essa pessoa ganhou 120 mil reais, o que acontece? Pega aí agora, menos de 16 mil, é 16.500 mais ou menos. Vamos arredondar 16 mil, que foi a simplificada, tá? 104 mil. Agora coloca 27,5% desse valor. 28.600. Então significa que essa pessoa ela deve de imposto 28.600, se ela não tem deduções, ok? Então, se ela trabalha para uma pessoa jurídica, no contra-cheque não vai vir descontando imposto de renda dela? Sim, mensalmente. Na hora que ela vai fazer a declaração do imposto de renda, em abril, vai chegar lá falando assim, você deve, quanto de imposto? 28 mil. Se o seu empregador recolheu de você mais do que 28 mil, você tem direito a... É melhor do que pagar imposto, né? O impacto é grande, né? Receber restituição. Agora, acontece aquelas pessoas que têm mais de um emprego. Isso acontece muito com médicos. Já viu isso? Que ele trabalha em vários hospitais. Então, às vezes, o que ele recebe em um hospital, ele está na tabela progressiva do imposto de renda, às vezes até na isenção, ou em alíquotas menores. Aí o que acontece? A pessoa jurídica vai antecipar o recolhimento de imposto de renda numa alíquota menor. Mas na hora que chega em abril no ajuste, o que vai ter que ser feito? Somar todas. E na hora que soma, todas cairiam naquela de 27,5. E aí vai vir imposto a pagar. Aí é duro. É triste. Mas dá na mesma. Porque o negócio é a quantidade de renda que essa pessoa está tendo tributável. Agora não vale a pena eu trabalhar, eu já ouvi isso. Uhum. Não vale a pena eu ter, por exemplo, o quinto emprego, porque o quinto emprego sacaneia a minha declaração do imposto de renda. Então aí eu estou pagando mais, na verdade, efetivamente, aquele meu salário naquele quinto emprego, por exemplo, ele só está fazendo com que eu pague mais imposto. Então, efetivamente, então, essa dúvida, então, é bom a gente trabalhar. Não procede, porque é o seguinte, o Estado está aqui para fazer justiça, ele não está aqui para
roubar os contribuintes. Às vezes a gente fica meio indignado, às vezes, com um governo em específico, mas o papel do Estado é fazer justiça social. E ele vai procurar fazer isso aqui no imposto de renda. Então, como é que ele faz? Quando você vai passando para o nível superior da tabela progressiva, tem um valor redutor. Tem um valor lá redutor, e aí ele reduz para quê? Para compensar aquela faixa de isenção e de alíquotas menores que você ultrapassou. Então, você está no 27,5, eu estou ganhando 5 mil por mês, você está em 27,5, mas não é 27,5 efetivamente. Porque você tem uma dedução, porque aquelas faixas, elas foram sendo observadas. Tá? É essa dúvida que ele estava, né? Então não faz sentido, o negócio é trabalhar para gerar mais riqueza. Manda ele trabalhar. A questão é a seguinte, existem trabalhos que não têm renda tributável. Por exemplo, o empresário, ele paga imposto na empresa, mas na hora que ele distribui o lucro, é isento de imposto. Ah, e aquela quantidade de empresário que recebe em prolabore? Eu sou empresário, eu recebo muito prolabore, porque eu tenho várias empresas. Em cada empresa que eu tenho, eu recebo um salário mínimo de prolabore. Então eu tenho uma renda tributável alta, apesar de eu ser empresário. Então cada caso é um caso, a gente tem que saber qual que é a natureza tributável nossa. Tá? Uma empresa que tem lucro real, pagar o salário para o funcionário, diminui o imposto da empresa. Se você é sócio da empresa e você tem um salário como diretor, né? A empresa vai pagar menos imposto de renda. Acaba, dependendo da estrutura societária, elas por elas. Mas numa empresa de lucro presumido, o salário não entra para diminuir o imposto de renda da empresa e o salário que aquele diretor ganha, paga-se imposto de renda. Faria mais sentido ele estar, então, recebendo o mínimo de imposto de renda, o mínimo de salário, e distribuindo o resto em lucro, ok? Então, vamos continuar. Quando a gente coloca aqui 120 mil e a gente lança a Previdência Oficial, depende do regime de Previdência Oficial. No contra-cheque de qualquer assalariado, está lá o tanto que ele recolhe de INSS. Detalhe, muitas pessoas têm vários empregos. E aí ele está lá no emprego, o que o empregador vai fazer? Vai recolher o INSS dele, concorda? E se ele extrapolou o teto? Tem como ele avisar para que não seja recolhido. Entendeu? Então, no meu caso, eu recolho até o teto. Além dali, nas outras empresas eu tenho prolabore, pago o imposto de renda no meu prolabore, mas eu não tenho que recolher o INSS. Então, lança aqui. Qual o valor que a gente pode colocar aqui no nosso perfil? 11%? Você que está com a calculadora, me ajuda. 11% de 84? Não, da renda. Da renda bruta. Da renda bruta. 13.200. 13. Opa, tudo errado aqui, hein? 13.200. Ok. Dependente. Um dependente? Pode. Ô, gente, desculpa, eu vou voltar um pouquinho. A gente fez aqui um cálculo para 120 mil. Posso mudar esse exemplo e colocar uma pessoa que ganha 6 mil reais por mês em vez de 10? Pode. Porque a maioria dessas pessoas estão fazendo a declaração simplificada. E eu quero mostrar um ponto que às vezes valeria a pena ela estar fazendo a completa. Porque quem já ganha 10 mil, a maioria já faz a completa. E quem ganha 6 mil, a maioria faz a simplificada. Podemos mudar? 6 vezes 12, 7,2. Opa! 7,2. Ok. Faz para mim, Laura, aqui. 7.920 de contribuição oficial de previdência. 7.920. Ok. Agora, a gente chega aqui, dependente 1, ok. Paga pensão? Não. Despesa com instrução. Ah, meu filho está em uma escola particular, eu gasto 10 mil por mês, por ano. Não adianta, você tem um limite de 3.561. Se você julgar aqui quanto que gastou de instrução, vamos colocar aqui 10 mil reais. Ele vai considerar só os 3.561. Mas, tem algum problema aqui? Não, pera aí. Ah, tá.
É porque ele... Não, o que acontece aqui? Ele considera que eu posso ter gastado instrução comigo e com o meu dependente. É isso. 2 vezes. 2 vezes. Então, aqui, ó, a dedução de despesa com instrução não pode ser superior a 3.561 por pessoa. Ele considerou que aqui tem 2 pessoas. Então, vamos considerar que como eu eu venho aqui e coloco o limite, então, de 3.561. Não, é isso mesmo. Essa palestra aqui não, né? Essa palestra aqui ela é voluntária para ajudar vocês. Mas tem que ser, é isso mesmo. É. Então, vamos lá. Isso aqui é interessante, tem gente que às vezes paga babá para ficar com o filho. E a escolinha? Poderia ser descontada. Ah, eu pago 1.200 de escolinha e 1.200 de babá. A escolinha é 1.200 e não tem cargos a mais. E a babá? A babá tem. Ah, Bruno, mas você não me falou que quando eu recolho o INSS... Então, subentende que a babá instrui o menino, né? Não, não pode deduzir, é isso que eu estou falando. Você gasta R$ 1.200 com a babá ou R$ 1.200 com a escolinha. Estou dando um exemplo. A escolinha você lança aqui e diminui. Já a babá, não. Mas a escolinha, R$ 1.200 por mês. Gastei 10 mil no ano. Conta horrível que eu fiz aqui, né? Mas o limite é esse aqui. Agora, eu não falei que quando a gente tem uma empregada doméstica, a babá é uma empregada doméstica, a gente pode também depois fazer um redutor, mas o máximo é uma. Se você já tem uma empregada fichada, você tem que escolher ou ela ou a babá, tá? É uma empregada doméstica apenas, tá? Despesa médica. Aqui não tem limite. Pode colocar o tanto que for. Ah, Bruno, eu tenho um plano de saúde, que eu sou o titular, e está minha esposa e meus 3 filhos lá dentro. Vamos lá. Quem que é dependente de você na declaração de imposto de renda? Só meus filhos, a minha esposa não. Então, só a despesa em nome de você e dos seus filhos que você pode lançar. Ah, mas eu pago o plano da minha esposa. Mas não pode, porque ela não é sua dependente. Entendeu? Seguro-saúde. Seguro-saúde, você teve uma despesa médica, mas você recebe um retorno. Quanto que você gastou com saúde? É a conta da subtração. É o tanto que você gastou, menos o tanto que você recebeu. Porque a seguradora informa que ela te pagou aquilo ali. Ok? Seguro-saúde. Muitas pessoas falam o seguinte, só vale a pena fazer seguro-saúde se for na pessoa jurídica, porque o individual é mais caro. Já escutaram isso? Só que a pessoa jurídica, para uma pessoa jurídica no lucro presumido, aquela despesa não é dedutível de imposto de renda, certo? E, então, se você faz na pessoa física, você pode descontar imposto de renda. E é 100% do que você gasta com saúde. Então, vamos dizer que você gastou com seguro-saúde 10